Olá! Bom estar aqui de novo no nosso canal, doutora Raquel Repe, falando sobre a psiquiatria de uma forma bem didática, bem real, bem humana, né? E que a gente possa entender de uma forma a procurar ajuda, é uma forma de ensiná-los a tratar a psiquiatria de um jeito com menos preconceito e com mais conhecimento. Hoje falaremos sobre uma doença muito importante, que traz muito sofrimento, que é o transtorno bipolar. O transtorno afetivo bipolar, né? Às vezes alguns chamam de bipolaridade, transtorno bipolar, TAB, mas o nome dele realmente é transtorno afetivo bipolar. É quando ocorre oscilações do humor da pessoa. Mas o que é o humor? O humor é os nossos sentimentos de alegria, de tristeza, é a nossa energia, é como se fosse uma pilha. A pilha não tem um lado positivo e um negativo? Então, a gente tem que pensar o nosso humor como uma pilha. Às vezes a gente tá no lado positivo, aonde a gente tá feliz, tá alegre, tem energia para fazer as coisas, tem um sono adequado, tem um bom humor, né? Consegue realizar suas coisas, não tem pensamentos ruins. É uma fase boa da vida da gente. Mas às vezes isso é exagerado, essa parte positiva tá muito exagerada. Tem muita energia aí, que pode ser irritabilidade, agressividade, pessoas que fazem não o normal, mas muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes não terminam nenhuma, que o pensamento fica rápido, 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 e às vezes não consegue elaborar nenhum pensamento. Pessoas que têm tanta energia, o lado positivo da pilha tá falando tão alto, que elas falam de uma forma mais acelerada, elas gesticulam mais, elas falam até mais alto. E é engraçado perceber que essas pessoas falam tanto que às vezes não deixam nem as outras falarem, elas não gostam de ser interrompidas. Na fala dessas pessoas pode ocorrer um fenômeno que se chama fuga de ideias, que o pensamento tá tão rápido, que ela pensa tanta coisa ao mesmo tempo e ela fala tanta coisa ao mesmo tempo que os pensamentos, a linguagem vão se misturando. Por exemplo, eu tô falando sobre a Páscoa. Nossa, a Páscoa está se aproximando. Como é que vai ser essa Páscoa por conta do isolamento social? Esse isolamento social, nossa, o coronavírus. Falando em coronavírus, você viu o noticiário de ontem que aumentaram o número de mortes? Eu morro de medo de morrer, mas quando eu morrer eu quero flores amarelas. Amarelo é a minha cor preferida. Eu comprei um vestido amarelo, estava numa promoção excelente na loja tal. Vocês viram? Isso são fugas de ideias. O pensamento está tão acelerado que uma coisinha vai ligando a outra, mas no fundo não tem muito nexo. Na fase positiva, que a gente chama de uma fase maníaca, tá? Também existe, além do aumento do pensamento, da fala, pode existir um aumento da sexualidade, de gastos, a pessoa faz muitos gastos, compra coisas de forma exagerada e às vezes irresponsável, se endividando, comprando coisas que nem vai usar, né? Gerando dívidas que pode se arrepender depois, tá? Então, quando o humor da gente, a fase positiva, passa além do que é o saudável e existe um excesso de energia, a gente chama isso de fase de mania ou hipomania. Tá?
A mania e a hipomania, ela é diferenciada através da intensidade dos sintomas. Na hipomania, tudo isso que eu falei, só que de uma quantidade um pouquinho menor, que acaba não dando tanto prejuízo para o paciente. Mas na fase maníaca, ele fica tão acelerado que isso traz prejuízos, como por exemplo, dirigir de muita forma muito rápida, fazer sexo de uma forma irresponsável, gastar exageradamente, xingar, brigar, ser muito irritável, e isso é um prejuízo para a pessoa. Tá? Então, isso é a fase que a gente chama de mania ou hipomania. Ela é a necessária para se ter o transtorno bipolar. Mas, doutora Raquel, e a fase negativa? Sim, a fase negativa é a depressão. A depressão que a gente já falou, aonde existe a tristeza, a falta de vontade, os pensamentos de morte, tudo é visto com aquela lente escura. Voltem lá no vídeo da depressão. Aquilo é a depressão que também existe no transtorno bipolar, onde até pensamentos de suicídio passam pela cabeça da pessoa. Ela só quer ficar em casa, quietinha, no escuro, deixa de fazer coisas que eram essenciais, por exemplo, tomar um banho, cuidar da casa, né? Às vezes tem alteração no apetite para mais ou para menos, no sono para mais ou para menos, certo? Mas a energia tá lá embaixo. Não tem energia para as coisas. No transtorno bipolar, que infelizmente é uma doença que tem controle, mas ela é incurável, tem que tomar remédio a vida toda, pelo menos por enquanto, quem sabe um dia se encontre uma cura, né? Mas existe a necessidade de tomar remédio a vida toda, de acordo com a fase que se está. Se está numa fase de euforia, vai tomar alguns remédios. Se está numa fase de depressão, vai tomar outros. E se está numa fase estável, vai tomar outros. Então, é necessário o acompanhamento de um psiquiatra ao longo da vida. Gente, o transtorno bipolar é uma doença muito séria. Em cada pico que a pessoa tem de euforia ou de depressão, existe um prejuízo para o cérebro. A gente pode dizer que queima neurônios, né? É uma forma que o cérebro acaba entrando em curto-circuito e causa um prejuízo. E isso a gente vai ver que pessoas que não foram adequadamente tratadas no futuro têm um prognóstico, ou seja, um resultado final pior, tá? É uma doença que deve ser diagnosticada por um médico, não é uma doença fácil de se diagnosticar, não é porque a pessoa acordou um dia ou outro mais bem-humorada ou mais azeda que a gente diz que ela é bipolar, né? Mas é uma doença que deve ser tratada com muito respeito. Na grande parte da vida do indivíduo, ele vai estar depressivo, tá? Mas para se fazer o diagnóstico de bipolar, a gente precisa ter o episódio de euforia, né? Ou de hipomania. E isso, às vezes, é muito sutil e é necessário um psiquiatra para estar acompanhando. Necessário remédio, necessário tratamento, mesmo nos períodos em que você está bem, né? Sem depressão, sem euforia, é necessário o uso do estabilizador de humor. O estabilizador de humor é aquele que vai estabilizar, não vai deixar nem tão lá no positivo, nem tão lá no negativo. O próprio nome fala, estabilizador. É uma doença, tá? Que ocorre em grande parte da população e necessita um tratamento crônico especializado. Temos muitos tratamentos, as pessoas melhoram muito, não é uma doença que incapacita. Se ela for adequadamente tratada, a pessoa tem uma vida de qualidade. Espero ter ajudado, elucidado esses dois casos que são, né, tanto da mania quanto da depressão, que são parte do transtorno bipolar. E se você se identificou
ou tem alguém que identifique, dá um toque, né? Ajude essa pessoa a buscar um tratamento adequado. Até mais, semana que vem viemos com mais dicas sobre saúde mental, sobre bem-estar e sobre como ter uma ótima qualidade de vida. Beijos a todos vocês.